casamento, na nossa vida. Que o Senhor possa verdadeiramente transformar, meu Pai, cada vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, olha para cada irmão, para cada irmã que vem diante do Senhor, que precisa do teu poder, que necessita do teu Espírito, que precisa da tua graça, que necessita da tua glória, da tua luz, da tua plenitude. Que teu Espírito de amor, meu Pai, esteja sobre cada um de nós. Pai, nós colocamos a nossa vida e a nossa família nas tuas mãos, na certeza, meu Deus, que tu és Deus Todo-Poderoso para nos fazer muito mais do que vencedores. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui, reunidos e unidos na tua presença, buscando a tua face, clamando o teu santo poder, clamando a unção poderosa que despedaça, que quebra todos os grilhões do inferno. Pai amado, Pai querido, abençoa cada alma, abençoa cada vida. Faz deste povo um povo vitorioso, faz deste povo um povo vencedor. Oh, meu Pai, eu peço a tua bênção, eu peço a salvação do Senhor, eu peço a libertação do teu Espírito em nossas vidas, eu peço a graça, a glória do Senhor, eu peço a luz do Senhor, a plenitude do teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Oh, Senhor Jesus, estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui diante do teu poder, estamos aqui diante da tua graça, estamos aqui diante da tua glória, estamos aqui diante da tua luz, da tua plenitude, estamos aqui diante do teu Espírito, estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, buscando a tua face, pedindo ao Senhor. Jesus nos abençoa, Jesus nos edifica, Jesus nos santifica, Jesus nos ajuda a ser pessoas mais do que vencedoras. Queremos te amar, queremos te adorar, queremos te glorificar, queremos te bendizer, queremos declarar que tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Então, Pai amado, Pai querido, abençoa cada alma, abençoa cada vida. Levanta suas mãos aos céus e diga: Pai, eu coloco a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Que todos digam amém e graças a Deus. Meus irmãos, bom dia a todos. Cumprimento o irmão ao seu lado, dê a graça e a paz, o bom dia, em o nome de Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Por favor, pode sentar. Glória a Deus, bom dia a todos, bom dia a você também que está aí pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, pelas mídias digitais, que Deus abençoe a todos vocês. E hoje é a quarta-feira, meus irmãos, que no ato de fé nós entregamos a todas as pessoas que aqui comparecem um papel, uma folha como essa. Todos têm, quem não tem, por favor, receba aí, tá, a sua folhinha, e aqui você vai colocando. Aí em casa você pode pegar uma folha também, tá? E escrever o seu nome, dos seus familiares, e aqueles que você não lembrar, você coloca embaixo, e toda a minha família, tá? E toda a minha família, que a gente vai estar orando, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente e poderosamente. Deus vai fazer uma pessoa e a sua família muito abençoada. É uma campanha de fé que nós estamos junto com o nosso pastor Jaime de Amorim Campos, com todos os pastores que estão nessa mesma fé, nessa mesma comunhão, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar grandemente. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 2. O título da nossa mensagem hoje é Salvação. Vocês, meus amados de casa, vocês estão na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Pá de Carapceiro, número 357, Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E eu tenho certeza, meus amados, que Deus há de nos abençoar grandemente e poderosamente. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus há de nos fazer mais do que vencedores. Então não deixe que nada e ninguém atrapalhe você, porque você está na presença daquele que é único e verdadeiro Senhor, daquele que ama você, daquele que quer o melhor para a sua vida, daquele que quer fazer você uma pessoa vitoriosa. Então o título da nossa mensagem hoje é Salvação. Quarta-feira, dia 3/2/2021, pastor José Hilton Batista. Vamos a Atos 2, versículo 21. Vamos começar, irmão, aprendendo com a palavra de Deus.
Em Atos 2, versículo 21, fazendo parte de Pedro, né? Depois da descida do Espírito Santo, as pessoas estavam atônitas porque aquilo estava acontecendo, porque pessoas de todos os locais estavam falando as línguas que as outras pessoas podiam entender, compreender, né? E Pedro começou a explicar o que estava acontecendo, era uma profecia se concretizando, né, do profeta Joel. E Pedro fala algo que é muito importante para nós nos dias atuais. Em Atos 2, versículo 21, Pedro declara, meus irmãos, que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que é que vai acontecer, irmãos? Será salvo. E é isso que eu quero começar explicando para vocês isso. Meus irmãos, qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Aprenda a invocar o nome do Senhor. Aprenda a clamar. Eu expliquei esses dias, né? O Salmo 118, no versículo 10, versículo 11 e o versículo 12. O salmista declara o seguinte, ele diz: todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Olha só a convicção e a certeza que o salmista tinha. Ele declarava que todas as nações tinham cercado ele, mas que no nome do Senhor ele tinha o quê? Despedaçado. O versículo 11, ele continua dizendo: cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Aí vem o versículo 12, onde ele declara o seguinte: cercaram-me como abelhas. Meu irmão, eu espero que você nunca tenha esse desprazer, né? Eu, no meu tempo de criança, de adolescência, né? Já fui me meter em pegar algumas frutas, em alguns lugares que tinha abelhas, né? E já dei umas carreiras, meus irmãos, porque quando o enxame sai atrás, o negócio não é fácil, não. E eu já dei umas carreiras boas, porque ferroada de abelha, não sei se você já teve o desprazer de ver alguém, a pessoa fica desfigurada, principalmente se pega no rosto, em a parte que pega, o negócio é meio triste, é meio feio, o negócio não é fácil. Então, o salmista disse aqui, ensina, né? Secaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor, o que é que ele fez? Ele a despedaçou. Irmão, nós temos que aprender sempre a invocar o nome do Senhor. Nós temos que aprender a usar a autoridade que há no nome do Senhor. É importante que nós entendamos, né? Como diz João 14, versículo 13, que tudo que nós pedirmos no nome dele, ele o fará. Em tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14, ele repete, ele diz a mesma coisa. É quando ele se diz, né, na verdade, né? Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, meus irmãos, voltando a Atos 2, versículo 21, eu e você precisamos ter essa convicção, essa certeza. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele vai ser o quê? Ele vai ser salvo. Então, meu irmão, comece a invocar o nome de Deus pela vida dos seus parentes, dos seus familiares, dos seus entes queridos. Comece a invocar o nome do Senhor por você mesmo, para que eles possam ver, irmãos, o poder de Deus na sua vida. É importante que você entenda o que diz, né? Mateus 5, versículo 14, 15 e 16. Ele declara o seguinte, ele diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto, né? E dá a luz a todos que estão na casa. Irmão, que Deus espera que você dê a luz a todos que estejam na sua casa. O que Deus espera, irmão, que você comece a invocar, comece a apresentar.
Você tem um recém-nascido em casa? Começa a apresentar a vida desse recém-nascido. Começa a apresentar, dizendo, meu Deus, eu peço, Senhor, abençoa essa criança, abençoa, meu Pai, a infância dela, abençoa, dá o lugar correto para ela estudar, os amiguinhos corretos para ela conviver. Dá, meu Pai, a namorada, a noiva, a esposa ou o marido, né? O namorado, o noivo ou o marido. Mas, pastor, um recém-nascido, mas já começa a colocar diante do Senhor, né? Ah, pastor, mas aqui em casa só tem pessoas de idade. Então coloca, porque a palavra do Senhor diz que os velhos serão viçosos. Então que o teu velho seja uma pessoa viçosa, uma pessoa forte, uma pessoa que não seja aquela pessoa, coitada, em cima de uma cama, te dando trabalho, mas seja aquela pessoa forte, aquela pessoa de personalidade, aquela pessoa que tem uma boa visão, uma boa memória, um bom físico. Tudo isso é você apresentando a Deus, é você colocando, é você invocando o nome do Senhor, é você não aceitando as astutas ciladas do diabo, é você determinando e exigindo a saída de todo e qualquer mal, é você determinando e exigindo que toda obra do inferno caia por terra. É isso que você tem que saber, irmãos. É colocar a sua vida diante do altar do Senhor e da sua família, através do nome de quem? De Jesus. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16, olha o que ele diz. Assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Dos homens. Que a luz que Deus te deu resplandeça diante dos seus familiares. E mais, ele vai falando, para que vejam as vossas, o quê? Boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deixa eu falar uma coisa para você muito clara. Tem hora, meus irmãos, que a gente faz certas coisas que, num princípio, enquanto as pessoas não estão convertidas, elas vão reclamar de você, elas vão achar você um chato, elas vão achar você a pior pessoa do mundo. Mas a partir do momento que elas tiverem um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, elas vão glorificar a Deus pela tua vida. Elas vão agradecer a Deus, meu Deus, muito obrigado por esse meu familiar que nunca desistiu de mim, apesar de eu ter destratado, apesar de eu ter xingado, apesar de eu ter feito coisas horríveis e horripilantes, ter o prejudicado, mas ele nunca deixou de me colocar no teu altar e de clamar. Porque, meu irmão, vamos lá, Atos 2, 21, ele é bem claro. Atos 2, 21, ele declara: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Vamos para o versículo 37 de Atos 2. No versículo 37, a palavra do Senhor diz aqui: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pastor, o que foi que eles ouviram? O que foi que eles ouviram? Eles ouviram a verdade. Eles ouviram, por exemplo, versículo 34, 35 e 36, eles ouviram o seguinte, versículo 33, por favor, volta um pouquinho. De sorte que, exaltando pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, eles ouviram a verdade. O versículo 32, deixa eu voltar para não estar... Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Aí 36, por favor.
Atos 2:32, Atos 2:32. Isso, obrigado. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Agora sim, o 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e o que, irmão? E Cristo. O Messias, o Salvador, o Libertador, o transformador de vida. Irmão, e é essa fé que eu e você precisamos ter. A fé de Deus transformando as nossas vidas e a vida dos nossos familiares. Então, queridos, versículo 37, eles ouviram o quê? A verdade. Nós temos que aprender, irmão, a falar sempre a verdade. Nem sempre a verdade vai ser uma coisa boa. Às vezes a verdade nos constrange. Às vezes a verdade nos intimida. Às vezes a verdade nos coloca para baixo. Mas, irmãos, o que diz a verdade sempre irá manifestar o que, irmão? A justiça de Deus. A palavra de Deus, irmão, nunca vem para nos colocar para baixo. Aquela frustração momentânea de ouvir a verdade, ela vai passar e vai transformar em vitória. Porque a pessoa que fala a verdade, ela sempre vai manifestar o quê? A justiça de Deus. E é isso que você tem que colocar no seu coração. A palavra do Senhor diz para nós o seguinte, continuando. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. Pedro não perdeu a oportunidade. Aí Pedro diz, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de quem, irmão? De Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom de quem, irmão? Do Espírito Santo. Ser batizado em Jesus Cristo é ser batizado na ordenança de Jesus Cristo, que é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordenança de Jesus. Então, quando a gente diz a verdade aos nossos familiares, vem sobre eles o arrependimento. E quando vem um arrependimento, existe a transformação de vida. Existe uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida edificada, uma vida manifesta no poder de quem? De Deus. Amém? Continuando, meus irmãos, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos o quê, irmãos? Filhos, e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, o que, irmãos? Chamar. Então, põe aí na tela, meu amado, Atos 16, 31. Essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. A promessa que diz respeito a mim, aos nossos filhos, mas diz respeito também aos meus familiares que estão longe. Qual é a promessa, pastor? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem vai ser salvo? Você. A salvação começa por você e depois a sua o quê, irmão? A sua casa. Porque é você que vai interceder, é você que vai orar, é você que vai clamar. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus, irmãos. Você não sabe, meus irmãos, você não tem ideia dos livramentos que Deus, porque você está aqui nesse momento agora, porque você está intercedendo pela sua família, porque você está clamando, você não tem ideia. A palavra do Senhor diz que todo dia nós somos lançados ao matadouro. Mas o diabo ele não pode fazer nada, porque o Todo-Poderoso está nas nossas vidas. É por isso que nós temos que clamar de dia e de noite. Mas nós temos que meditar na palavra também o quê? De dia e de noite. Tem que ser algo prazeroso, tem que ser um tempo, irmãos. Tem que começar. Às vezes, quando você começa, parece ser muito bom, não, mas vá lá. Leia um capítulo, leia 2 capítulos, vá estudando a palavra. Leia 2 versículos, 3, 5, 10, né? Vá lendo a Bíblia.
Comece pelos salmos, comece por provérbios, comece pelos evangelhos, comece pelas cartas. Vai se aprofundando, vai aprendendo, né? E você vai mudando a sua vida. Você vai recebendo mais o poder de Deus, a unção de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, voltando lá, por favor. Vamos voltar lá. Atos 2, versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração que, irmão, perversa. Irmão, é notório que nós vivemos, mas não somente nós, irmão. Todo mundo que é de Cristo sempre vai ser diferente das outras pessoas que não são. Porque nós que somos de Cristo, nós temos os verdadeiros valores da vida. Infelizmente, as pessoas que não têm a Cristo, elas estão vivendo os valores do mundo. E no mundo jaz o quê, irmão? O maligno, né? Ah, pastor, mas estão pautando as pautas progressistas. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre o mundo caminhou para o lado contrário da palavra de quem, irmão? De Deus. Sempre o mundo caminhou fora da comunhão com Deus. Apesar que, como eu falei aqui, né, versículo 39, há tantos quantos Deus, nosso Senhor, que chamar. Quem foi que Deus chamou, pastor? Aí eu posso dizer para você o seguinte, Atos 3,16. Perdão, João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou a quem? Ao mundo, a todos que estão no mundo. 1 Timóteo 2, versículo 1, 2, ele diz: admoesto, pois, ante tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por quem? Por todos os homens. 2, pelos reis, por todos que estão em eminência, no nosso caso é o presidente, é o vice-presidente, é os ministros, é os governadores, vice-governadores, secretários de Estado, são os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, são os senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, são juízes, promotores, embargadores, são os donos de empresas, os comandantes das corporações, né? São as pessoas de autoridade, irmãos. E a palavra do Senhor, Deus diz, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, por qual motivo? Versículo 3, ele declara: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Versículo 4, o que é que Deus quer? Que quer que quantos homens mesmo? Que todos os homens façam o quê? Se salvem e venham ao conhecimento de quem, irmão? Da verdade. Aleluia. Então é isso que Deus quer. Deus quer todos, meus irmãos. Deus chama todos. Ah, pastor, mas se ele não vem no amor, ele vem na dor. Irmão, Deus não chama ninguém na dor. Deus chama todo mundo no amor. Mas tem pessoas que só dão ouvidos quando estão o quê? Na dor. E tem pior. Tem pessoas que mesmo na dor, ela não dá o quê, irmão? Ouvidos. Tem gente que é assim. Então a palavra do Senhor diz para nós, e continua dizendo, versículo 40, e com muitas outras palavras, isto testifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase o que, irmão? 3.000 almas. Irmão, a vida ela é feita de
escolhas. Somos nós que decidimos escolher o caminho da verdade ou escolher o caminho da mentira. Em cumprir o que a verdade me pede ou rejeitar e fazer as coisas do meu jeito. E entender que eu tenho um Senhor da minha vida que quer o melhor para mim, ou que eu sou o Senhor da minha vida e faço o que eu quero, como quero e na hora que quero. Somos nós que escolhemos. A palavra do Senhor continua ensinando e dizendo e declarando o seguinte. Ele continua dizendo o seguinte. Olha só o que ele fala para nós. Ele diz, versículo 42. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas, o que, irmãos? Orações. Irmão, quando nós estamos em Cristo, nós somos todos uma só alma. Sabe por quê? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Primeira carta aos Coríntios 12, versículo 1, 2, 3 e 4. Ele diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 2. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí agora, versículo 4, 5 e 6. O que é que ele afirma? Ele diz, ora, há diversidade de dons. Ao dom da palavra da sabedoria, ao dom da palavra do conhecimento, ao dom de discernimento de espírito, ao dom de curar, dons de curar, dom do milagre, dom da profecia, dom da fé, dom da variedade de línguas e dom das interpretações de línguas, tá? Mas, o que é que ele já explica? Mas o Espírito é o quê, queridos? É o mesmo. Amém? Quando a gente está em Cristo, irmãos, a gente vai estar sempre convergendo para o mesmo lado. A gente vai estar sempre na mesma direção. Claro, cada um agindo conforme o dom que Deus deu. A palavra do Senhor diz, versículo 5, por favor. Há diversidade de ministério, né? Há vários ministérios, mas o Senhor é o quê, irmão? É o mesmo. Irmão, todos os ministérios se prega a palavra de quem? De Deus. Em Israel tem 12 o quê, irmão? 12 tribos. São 12 portas. Deus vai abrindo as portas nos ministérios que tem que pregar a palavra, a verdade. Versículo 6, por favor. 6. 12, 6. E há diversidade de quê, irmão? De operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em quem? Em todos. Aí o versículo 7 declara. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o que, irmão? Útil. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. E o versículo 8, ele complementa. Porque a um, pelo Espírito é dada, aí ele vem enumerando, né? Os dons. A palavra da sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, que é do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons. Veja que esse é o único que está no plural, os dons de curar. Versículo 10. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de que, irmão? Das línguas. Voltando lá, por favor, senão a gente vai viajar muito. Versículo 43, Atos 2, 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos o que, irmãos? Pelos apóstolos. Versículo 44. Todos que criam estavam juntos
e tinham tudo, de que forma, meus irmãos, em comum, né? Era uma sociedade unida. E nós precisamos ser unidos pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais eu tenho amor por cada um de vocês. Mais eu sei que nós somos a verdadeira família em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que você entenda e você aprimore isso. E a gente deve se esforçar, sim, para que os nossos familiares de carne, de sangue, também possam ter essa mesma comunhão que eu e você temos na presença de Jesus Cristo. Porque somente na presença de Jesus Cristo é que a vida deles será totalmente transformada e restaurada. A palavra do Senhor diz aqui para nós, ensina, tá? Versículo 44 e 45. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas, o que, irmãos? Propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha o que, irmão? A necessidade. Agiam verdadeiramente como família, um cuidando do outro. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam de que forma, irmão? Juntos, com alegria, singeleza de coração. Irmão, era o pão natural, mas esse partir do pão, principalmente, tem que ser o partir do pão espiritual. A gente precisa, irmãos, desse partir do pão espiritual. Eu fico muito triste, eu vejo aqui no grupo da nossa igreja, eu não vejo ninguém postar uma palavra do missionário, é raro. Mas às vezes quando estão postando palavra de outro ministério, irmão, você está no ministério da graça. Nós temos que repartir o pão. Nosso Moisés não é morto, nosso Moisés é vivo. Deus levantou o nosso missionário. Ele é o nosso pastor. E, irmãos, eu acho que não tem nenhum homem que coloque tanta palavra à disposição das suas ovelhas como missionário. Porque, meu irmão, se você se alimentar, meu irmão, é palavra de manhã, de tarde e de noite. É aquele... Todo dia sai uma mensagem na internet. Tem um SOS da fé, tem um show da fé, diariamente. Além do mais, tem aquelas mensagens curtas que ele coloca no YouTube, que ele coloca no Facebook. Tem as mensagens escritas. Irmão, é alimento para toda hora. Mas nós não procuramos nos alimentar. Aí a gente vai para trás de outro que está cuidando de outras ovelhas que às vezes não tem nada a ver com você, mas você está se alimentando, né? Aí às vezes eu fico vendo pessoas que mal vêm aqui na igreja e ficam colocando coisa. Aí a vontade que dá, às vezes, sinceramente, irmão, é de podar o grupo, né? Porque o administrador tem um poder de calar o grupo. Mas se eu fizer isso, eu vou ser um ditador, né? Tem pessoas que... A pessoa já está fraca na fé, está buscando alimento em outro canto, que não se alimenta na onde Deus quer que ela se alimente. Ela já é uma pessoa desobediente, rebelde, porque não faz o que deveria ser o quê, irmão? Feito. Então tem muita gente assim. E vai porque não adianta, irmão, não adianta eu estar doente da cabeça e ir para o médico de pé. O médico vai tratar do pé. Cada igreja tem um ministério, cada igreja tem um dom. Cada um de nós, irmão, temos a direção dada pelo Espírito Santo. Se você é ovelha do meu aprisco, você vai sair daqui sempre alimentado. A minha palavra sempre vai completar. A minha oração sempre vai te fazer o quê, irmão? Bem. Você vai sempre sair em paz. Você não sai perturbado. Você não sai. Então a gente tem que aprender, irmão, a buscar do Espírito Santo, para estar congregando, para estar no lugar certo, para que a gente possa receber o verdadeiro alimento, para crescer, para sentir paz, para sentir confiança no poder de quem, irmão? De Deus. Então a palavra ele vai dizendo, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de quê, irmão? De coração. Irmão,
O comer da palavra nos alegra. Versículo 47, ele diz, louvando a quem? A Deus, e caindo na graça de quem? De todo o povo. Irmão, essa é uma das orações que você tem que fazer. Você tem que sempre orar a Deus. Deus, que eu ache graça diante dos teus olhos, que eu ache graça diante dos olhos da minha esposa, que eu ache graça diante dos teus olhos, que eu ache graça diante dos olhos do meu marido, que eu ache graça diante dos teus olhos, eu ache graça diante dos olhos dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus tios, dos meus primos, dos meus sobrinhos, dos meus avós, dos meus netos. Irmão, é essa a oração dos meus vizinhos, que a graça de Deus venha, né? Uma vez, há um tempo atrás, eu já era casado, a minha esposa, se eu não me engano, ela estava de resguardo do meu filho, uma irmãzinha chegou para mim e disse, ô pastor, eu estou apaixonado pelo senhor. Eu olhei para ela e digo, ô meu amor, você não está apaixonada por mim, porque você sabe que eu sou um homem casado. Você está apaixonada pela graça de Deus que existe em mim. Por aquilo que Deus me usa para cuidar de você. Passou um tempo, essa pessoa chegou, pastor, o senhor tinha razão. Graças a Deus, ao meu namorado, aí daqui a pouco ela noivou, daqui a pouco ela casou. Mas essa pessoa chegou na igreja tão com problema, né? E Deus foi me usando para tratar dela, né? Para cuidar dela, né? Era o Espírito de Deus me usando, era a graça de Deus em mim usando para... E a pessoa confundiu os sentimentos, né? Aí eu que me achasse o gostosão, né? Poxa, estou arrebentando os corações, apesar da idade ter passado, mas está aí gente apaixonada por mim. Que nada, meu irmão. É a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos que buscar essa graça. Nós temos que abrir o coração para essa graça. Para que essa graça de Deus restaure. Porque, irmão, Deus, ele é amor. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais o amor verdadeiro está no teu coração. Agora, vamos lá. O amor verdadeiro, se você ler 1 Coríntios 13, do versículo 4 até o 8, você vai ver que tem momento que você vai repreender, você vai chamar, porque, irmão, atenção, você vai dar uma dura. Ora, por que você repreende o seu filho, a sua filha? Porque você ama. Você não quer que eles vá para o mal, o quê, irmão? Mau caminho. O próprio Senhor Deus declara, Hebreus 12, versículo 7, que ele só repreende o filho que quer, irmão? Que ama, né? Então, o verdadeiro amor, irmão, não é aquele que só alisa. O verdadeiro amor é aquele que vê você no caminho errado e chama a atenção. Então, a palavra de Deus diz, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor quem, irmãos? A igreja, aqueles que se haviam de quê, irmão? De salvar. Irmão, ore a Deus. Deus, acrescenta o meu filho, acrescenta a minha filha, acrescenta o meu marido, acrescenta a minha esposa, acrescenta o meu pai, acrescenta o meu irmão, a minha mãe, acrescenta o meu tio, a minha tia, acrescenta o meu sobrinho, a minha sobrinha, acrescenta o meu neto, a minha neta, o meu avô, a minha avó, acrescenta o meu primo, a minha prima, acrescente meu cunhado, a minha cunhada, meu sogro, a minha sogra, o meu genro, a minha nora, acrescenta as pessoas que trabalham comigo, acrescenta os meus vizinhos. Irmão, é isso que nós temos que clamar. Clamar aquele que tem o poder, Atos 2, 21. Aquele que tem o poder para salvar. Porque Atos 2, 21 é bem claro. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê, irmão? Salvo. Mostre para os seus familiares que eles vão ser salvos quando invocar o nome do Senhor. É ser salvo das drogas, é ser salvo da prostituição, é ser salvo da mentira, é ser salvo da miséria, é ser salvo da doença, é ser salvo da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza, do medo, do pânico, dos pensamentos negativos, dos desejos incomuns. Irmão, esse é que tem o poder. Queridos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo... Aliás, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Nós temos um grande exemplo de salvação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha só que poder de Deus. Trazendo à memória, isso aqui é Paulo falando com Timóteo.
E Paulo dizia, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então Paulo via que Timóteo era um homem de fé e a fé de Paulo não era, a fé de Timóteo não era fingida. Aí ele cumprimenta, mostrando o caminho, né? A qual habitou primeiro em quem, irmão? Em tua avó, Lloyd. Irmão, a minha oração é que cada um de vocês seja um Lloyd, que possa transmitir a fé para a sua filha, o seu filho, para os seus familiares. Essa guerreira do Senhor, Lloyd, ela transmitiu a fé dela em tua mãe Eunice, a filha dela chamada Eunice. Essa mulher foi que se colocou diante de Deus e não deixou que a filha dela seguisse outro caminho, a não ser o caminho da palavra de quem, irmão? De Deus. O caminho da verdade. E mais, né? Em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em quem, irmão? Habita em ti. Então, irmãos, que essa fé habita em você. A fé de transmitir a salvação. É você chegar para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu filhinho, para a sua filhinha, para o seu irmão, para a sua irmã, para os seus tios, sobrinhos, primos, seus cunhados, o sogro, a sogra, o genro, a nora, e mostrar para eles que existe um caminho de salvação. É no momento difícil, irmãos, que você vai orar e nenhum mal irá prosperar. Nenhuma praga do inferno irá sobre a vida dos seus familiares. Amém, irmãos? É essa fé, a fé da salvação. Glória a Deus. Então nós vamos agora orar. Meus amados, nós vamos agora orar. Nós vamos clamar. Então pegue na sua mão o papel. Mesmo que o seu papel esteja assim vazio, você pega na mão, né? Você chegou depois e pegou aí andando, né? Depois você coloca aqui o seu nome e coloca depois, e toda a minha família. Deus sabe quem é cada um dos seus familiares. Amém? Vamos aqui clamar, vamos aqui orar. Nós vamos começar essa oração, em primeiro lugar, orando por nós, tá? Pedindo a Deus a sabedoria e a capacidade de levar os nossos familiares ao caminho da salvação. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós começamos orando por nós, pedindo ao Senhor, Jesus, ajuda-nos, fortalece-nos, edifica-nos, santifica-nos, meu Pai. Nos dá a direção correta para que a gente possa fazer as coisas corretas. Meu Pai, que cada um de nós venhamos achar graça diante dos teus olhos e venhamos achar graça diante de todos aqueles que nos cercam, para que a gente possa verdadeiramente ser instruídos pelo poder da tua palavra. Que a gente possa verdadeiramente estar em comunhão com o Senhor, vivendo uma vida reta, uma vida santa, uma vida em comunhão com o Senhor. Pai, não nos deixe cair em tentação, nos livra de todos os males, para que a gente possa verdadeiramente estar na tua presença. E agora, meu Pai, nós vamos nos colocar de joelho. Quem pode se ajoelhar, por favor, se ajoelha. Eu aproveito para pegar aqui todos os pedidos de vocês, tá? Que vocês me deram. Pai, eu me coloco aqui diante do Senhor, com a igreja de joelho, apresentando todos os pedidos. E eu não só apresento os irmãos que estão acompanhando aqui na igreja, mas essas pessoas, meu Pai, que nos acompanham pelas mídias digitais, que nesse momento ela não pode nem mesmo fechar os olhos e nem mesmo até se ajoelhar. Mas, meu Pai, o Senhor sabe quem é essa pessoa e o Senhor sabe quem são todos os seus familiares. E eu levanto um clamor, Pai, de salvação, de libertação, de restauração, de santificação pelos familiares desse homem e desta mulher. Jesus, salva cada família aqui representada. Salva cada ente querido. Visita cada um deles, meu Pai, e quebra as cadeias do inferno, e quebra as obras do diabo, e liberta, meu Pai, os nossos familiares de toda e qualquer astuta cilada do Satanás. Pai, a igreja se coloca diante do Senhor de joelhos, e eu estou aqui orando, intercedendo por cada pedido deste povo,
pedindo a resposta, meu Pai, de maior de todos os milagres. Ouça o clamor dessa mãe, desse pai, desse avô, dessa avó, desse tio, dessa tia, dessa esposa, desse marido. Ô meu Pai, ouça o clamor desse sobrinho, dessa sobrinha, desse neto, dessa neta, desse cunhado, dessa cunhada, desse sogro, dessa sogra, desse genro, dessa nora, que está clamando pelos seus entes queridos, que está pedindo o maior de todos os milagres, o milagre da salvação, que toda a sua família seja salva, que toda a sua família seja liberta, que toda a sua família seja transformada e restaurada e santificada, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa manifestar o teu poder, meu Pai, na vida e na família desse homem. Eu peço, Jesus, o Senhor sabe as lutas que esta pessoa tem travado na sua casa, no seu casamento. O Senhor sabe as dificuldades que cada pessoa tem travado, meu Pai. Mas eu coloco este povo diante do teu altar. Eu peço, meu Deus, o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Meu Pai, que essa família seja salva, que essa família seja liberta, que essa família seja restaurada e edificada. Meu Deus, traga a paz, traga o amor, traga a harmonia. Meu Deus, tira as contendas, as brigas, desavenças, desuniões, em nome de Jesus. Visita, Pai. Visita o familiar desse homem, o familiar dessa mulher. Liberta a família deste povo, meu Pai. Liberta completamente esses familiares para terem uma vida transformada, restaurada, santificada pelo poder da tua palavra. Pai, eu clamo o maior de todos os milagres, o milagre da salvação sobre esta família. Meus irmãos, vamos agora ficar de pé para travarmos uma batalha espiritual. Eu continuo aqui com os pedidos de vocês. Pai, muitas são as pessoas, meu Deus, que têm nos pedido oração. Muitas são as dificuldades que estamos vivendo nesses dias. Pessoas, meu Pai, que o Senhor me lembra agora, pessoas que têm me pedido oração pela mãe que está internada, pela irmã, oh meu Deus, pelo pai, pessoas que têm nos pedido oração, meu Pai, pelos seus entes queridos, pela sua família. E nós estamos aqui como igreja, unidos, meu Pai, orando, repreendendo. Eu repreendo o espírito da morte nessa casa, nessa família. Eu repreendo o espírito do vírus, desse Covid-19. Mas, meu Pai, existem outros vírus, existem outros germes, outros fungos, bactérias, que também têm agido na vida de outras pessoas, meu Pai. Eu oro e intercedo por aqueles que estão desempregados, por aqueles, meu Pai, que perderam. Oh, meu Deus, o Senhor me faz lembrar daquela irmã empresária, que naquela época ela dizia: pastor, eu estou vivendo os R$600 que o governo está dando. Meu Deus, eu me lembro de outro irmão que falava que tudo que ele tinha juntado estava sendo gasto. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, nessa pandemia tiveram, meu Pai, redução dos seus bens, tiveram redução da sua receita, pessoas que não estão mais suprindo a sua família. Pai, eu oro, eu intercedo por cada uma delas. Porque se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Abra a porta de emprego para este povo. Dê condições de vida, dê sabedoria, dê uma visão empreendedora, dê uma visão de conquista. Meu Deus, dê uma visão dessa pessoa entender a oportunidade que muitas vezes está batendo a porta dela não ser mais uma funcionária, mas dela ser uma pessoa que vai empregar muitas pessoas. Dê sabedoria, dê inteligência, dê a capacidade, dê a habilidade, dê a visão, meu Pai. Ajude essas pessoas a vencer o medo, o pânico. Ajude essa pessoa a ser ousada, a ser intrépida, a se lançar com fé. Oh, meu Pai, fala ao coração dela, dá a direção correta. Mostre o que fazer e como fazer.
Eu oro, meu Pai, que aqueles que estão aprisionados nas drogas, aqueles que estão aprisionados na nicotina, aqueles que estão aprisionados, meu Pai, no álcool, aqueles que estão aprisionados na prostituição, na mentira, Senhor, aqueles que estão aprisionados, meu Pai, no pecado, nas religiões, aqueles que estão aprisionados em caminhos tão diversos, meu Pai. Eu repreendo toda ação do mal, porque a Tua palavra nos ensinou hoje que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós estamos invocando. Salva, livra a nossa família do perigo. Livra, meu Pai, salva a nossa família. Liberta cada um deles das influências malignas. Tira deles tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Coloca a paz, traga o amor, a harmonia nessa casa. Eu repreendo todo espírito de contenda, todo espírito de briga, todo espírito de separação, todo espírito de divórcio, todo demônio maldito que faz esse marido estar mentindo para a esposa, faz essa esposa mentir para o marido, faz os filhos mentir para os pais, faz os pais negligenciar os filhos. Eu repreendo essa falta de amor, esse desamor nessa casa, essas ações diabólicas sobre essa família. Meu Pai, essa família que foi vítima de um trabalho feito, um trabalho mandado, de um olho grande, de uma inveja, toda maldição feita, toda maldição mandada sobre esta casa, sobre essa família, cai por terra, em nome de Jesus. E eu peço, Senhor, cerca cada familiar desse homem e dessa mulher com a Tua paz, com o Teu amor e com a Tua presença. Livra do roubo, do furto, do assalto, do incidente, do acidente, da catástrofe, do desastre, do sequestro, da bala perdida, dos homens sanguinolentos, dos homens estupradores, homens enganadores, homens mentirosos. Livra a nossa família, meu Pai, de toda a opressão, toda a depressão, de toda a angústia, de toda a tristeza, de toda a mágoa, de todo o ódio, todo o ressentimento, toda a ira, toda a cólera, de toda a obra da carne. Livra a nossa família, meu Pai, das astutas ciladas do diabo. Meu Deus, fecha as covas que tiverem abertas. Livra a nossa família dos incidentes, dos acidentes. Protege, meu Pai, guarda. Livra a nossa família do vírus. Livra a nossa família das ações do inferno. Cumpra os dias, meu Pai, dos nossos familiares. Dê a eles, acrescente a eles anos de vida, anos de paz. Dê para eles muito mais do que pediram e muito mais do que pensaram. Meu Pai, eu estou aqui junto com essa igreja e por essas pessoas que estão nas mídias digitais, orando, intercedendo pelos familiares desse homem e dessa mulher, clamando o maior de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Que toda a nossa família seja salva, liberta e abençoada em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Por favor, pode sentar, um minutinho só, tá? Amados, vocês que estão aí pelas mídias digitais, deixa eu colocar aqui. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista. Você querendo nos ajudar, eu vou te dar aí, vai aparecer aí na tela as contas do Banco do Bradesco, da Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Itaú e do Santander. Vamos dar o nosso CNPJ, se você tiver outro banco, para transferir para o nosso banco, precisa do CNPJ. E vou te dar também a conta da lotérica. Nós temos convênio com a lotérica, você pode fazer para o nosso convênio, tá? Uma transferência ou um depósito, uma doação que você desejar. E no final vai ter o nosso WhatsApp aqui da nossa igreja da Graça de Pernambuco, de Boa Viagem, Pernambuco, que é o 81-DDD, o telefone é o 3090-3300, vai aparecer no final. Fica na paz, sexta-feira por esse horário e no domingo também por esse horário, nós estaremos de volta trazendo para vocês a manifestação do poder de Deus. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor Joséilton Batista. Fica na paz. 2803-000100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2, conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472,
e a conta corrente 56098, dígito 7. Também a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2065. E aí você pode mandar tudo para o WhatsApp 81 3090 3300 2803